Estamos aqui com mais um vídeo do Sistema Terapêutico Funcional. Vamos falar aqui sobre exercícios de elevação pélvica. Para que serve a elevação pélvica? Ativar assoalho pélvico, glúteos, principalmente, né? São grupos que fazem parte do core, ou seja, o centro do corpo, grupos fundamentais para a estabilização do corpo, né? Então, se você tem falta de controle motor, falta de estabilidade, pode ser também deficiências do core, que eles vão manter principalmente a estabilidade central e a estabilidade da coluna lombar. Nesse exercício aqui, a gente vai focar um pouco na ativação dos glúteos. Os glúteos são fundamentais para dar estabilidade para os joelhos e também fazem parte do core, como já foi dito. Então eu trouxe aqui o Pedro, mais uma vez, para a gente mostrar esses exercícios, progressão para exercícios de elevação pélvica, e depois a gente vai buscar, além da ativação do core anterior, junto com a ativação dos glúteos, eu vou buscar também uma progressão ainda mais avançada com a ativação escapular, buscando assim estabilidade da lombar, estabilidade dos joelhos decorrente da ativação dos músculos do quadril e estabilidade escapular, que são as nossas articulações que necessitam de estabilidade. Antes da gente passar para os exercícios, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas para a gente divulgar o conhecimento, para que consigamos elevar o nível da nossa profissão. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo, não deixe de escrever para nós que vamos responder assim que for possível e tirar todas as suas dúvidas para conseguirmos sempre evoluir. Então vamos lá, elevação pélvica. Esse exercício a gente já usa como um teste. Então o meu cliente ele tem que estar com os pés paralelos, alinhados mais ou menos com a direção, com a largura do quadril. E eu vou pedir para ele que faça uma elevação desse quadril. Pode fazer lá, Pedro, uma elevação do quadril sem forçar o chão com as mãos. Eu quero que ele use os membros inferiores. Se ele estiver usando muito o posterior de coxa, ele pode sentir até uma cãibra ou um cansaço excessivo, onde ele deveria usar mais os glúteos. Eu estou fazendo a extensão do quadril. O motor primário é o glúteo máximo. Então, se ele está sentindo muito isquiotibial, pode ser que está com uma insuficiência glútea. Pode ser. É um teste subjetivo mesmo, mas pode nos dizer muita coisa em relação à ativação dos glúteos. Então, para melhorar a ativação glútea, eu gosto de utilizar a mini band. Então, eu vou colocar a mini band nos joelhos, eu vou facilitar a ativação dos rotadores externos, glúteo médio e mínimo, e do glúteo máximo, que ele faz extensão de quadril com rotação externa. Outro fator bem importante da utilização da mini band é que a gente diminui o tilt, né? O tilt pélvico anterior. Quando a gente faz a elevação do quadril, há uma tendência de fazer uma hiperlordose, né? E de fazer esse tilt anterior, que pode prejudicar. Quando a gente coloca a mini band, faz com que ele force os joelhos, ativando a musculatura abdutora, eu consigo estabilizar mais a pelve, eu diminuo o meu tilt. E aí eu consigo ter um movimento com maior qualidade e também ativando mais meus estabilizadores. Então vamos lá, Pedro. Vamos colocar aqui a mini band. Então, bem simples. Mini band acima dos joelhos. Ele vai manter o afastamento, o alinhamento, os joelhos com espinhas ilíacas, os pés na largura do quadril. Ele vai fazer o movimento de elevação de quadril com a mini band ativando então os glúteos. Ele tem muito mais atividade aqui, ó, dos glúteos, muito mais estabilidade. Pode voltar, Pedro. Uma coisa que é muito importante a gente dizer, se ele não fez ainda a elevação pélvica ou a elevação de quadril de forma correta, eu não posso evoluir e colocar a mini band. Como que seria de forma correta? Ele vai inspirar projetando o abdômen para fora, ao expirar ele encolhe o máximo esse abdômen e faz a elevação do quadril, soltando o ar. Cola o umbigo lá nas costas para ativar bem o transverso do abdômen, para dar boa estabilidade para a lombar, evitando também essa hiperlordose e a instabilidade. Depois que ele aprendeu isso, eu passo a usar o mini band, fazendo uma ativação do transverso com ativação dos glúteos, médio, máximo e mínimo, dos rotadores externos também. Se ele não consegue fazer ativação do transverso, eu nem faço a elevação do quadril. Primeiro eu ensino ele a ativar o transverso só com a respiração. Eu faço o teste da PIA, da pressão intraabdominal. Se você não conhece, procura sobre esse teste, que também é muito importante você ver o nível de ativação do transverso do abdômen para saber se seu cliente vai ter uma boa estabilidade da coluna lombar. Muito bem. Então vai lá, Pedro. Soltou o ar.
e começa a subir o quadril. Encolhendo bem o abdômen, colando o umbigo nas costas, forçando a faixinha, então ele está ativando core, principalmente glúteos e core anterior. Um exercício bem completo para melhorar a estabilidade, né, aqui dos joelhos e estabilidade da coluna. Pode descer, Pedro. Sentiu a necessidade de inspirar? Retorna, né? A gente pode melhorar também, estimular aqui a ativação de mais um glúteo do que o outro. Eu fiz o teste de elevação de quadril e eu posso fazer o teste unipodal. Eu apoio apenas um membro, faço elevação de quadril. Eu percebi que em um dos lados, um dos membros, ele sentia mais o isquiotibial do que o outro. Opa, então aquele lado ele estava com uma insuficiência glútea maior. Então eu vou pedir para ele fazer assim, solta o ar, vai subindo e vai rodando, jogando esse tronco mais, esse quadril, desculpa, mais para cima. Ele vai forçar mais esse glúteo aqui, ó, porque ele está jogando para cima. Retorna. Aí agora eu posso pedir que ele force o de cá para igualar. Subiu, forçando esse. Se você identificou uma discrepância, você vai fazer sempre essa rotação, forçando elevação aqui, ó, da hemipelve do lado que estava mais fraco, do lado que tinha maior insuficiência glútea. É mais uma progressão, mais uma evolução desse exercício. Então aqui tem um outro vídeo que a gente já colocou aqui no YouTube sobre critérios para progressão. Como eu faço a progressão do exercício ou progressão do meu programa? Eu tenho que ter critérios, eu tenho que saber se a execução está correta e se eu já ativei, por exemplo, transverso do abdômen para fazer esse exercício. Depois eu já fiz elevação pélvica sem a mini band, aí eu coloco a mini band e depois eu faço essa com rotação. Posso fazer com rotação antes de colocar a mini band, por exemplo. Mas quanto mais recurso, mais inputs, mais informação eu dou para ele, mais difícil fica. Se ele está começando, ele não tem uma boa coordenação entre esses grupos musculares, não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso confundi-lo e aí perder a qualidade do movimento também. Uma outra variação, então vamos deixar lá afastado, essa perna aqui você estende, né? Afastou lá um pouquinho. Agora ele vai manter uma ativação unipodal. Vai manter uma ativação unipodal. Então esse glúteo aqui vai ser exigido. Esse aqui vai sustentar, está trabalhando com os abdutores, mas esse aqui é o que está trabalhando de forma efetiva para elevar essa pelve. Então vamos lá, Pedro, solta o ar. Cola o umbigo lá nas costas, eleva o quadril, solta o ar elevando o quadril, força, 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 força. Então a atividade desse glúteo aqui é muito maior. Depois que eu já fiz a atividade bilateral, daí posso fazer unilateral sem a mini band, depois eu posso fazer bilateral com a mini band, depois eu faço unilateral com a mini band. E agora a gente vai mostrar unilateral com a mini band rotacionando, né? Então o Pedro vai lá, afastou os dois, vamos fazer isso, retirou esse membro. Vai soltar o ar, colar o umbigo nas costas, subindo, faz a força de segurar o xixi e rotaciona esse tronco para lá. Esse quadril para lá, aumentando ainda mais a atividade do glúteo aqui. Então a gente está fazendo uma progressão bem interessante. Pode voltar. Os dois membros inferiores apoiados, apoia lá os dois membros, e isso. Uma outra progressão interessante é retirar os membros superiores, deixa os dois elevados. Eu diminuo o apoio, então eu tenho mais instabilidade. Com isso, ele vai ter que ter mais controle, né, do core para conseguir manter alinhado aqui nessa posição. Vamos lá, Pedro, solta o ar, encolhe e eleva. Ele sem os membros, ele tem mais instabilidade, né? Se tiver com os membros no solo, corre o risco também dele fazer força com as mãos no solo. Então aqui a gente também elimina isso. Só que, de novo, para fazer isso aqui, ele já tem que ter feito o primeiro mais básico, tá? Pode voltar, Pedro. Veja como o exercício deitado na posição de decúbito dorsal já traz muitos inputs para a gente melhorar a qualidade de movimento desse indivíduo. Outra coisa que a gente pode realizar aqui agora é conciliar, né? Vamos sincronizar aqui a estabilidade escapular, afasta lá, a estabilidade escapular com a estabilidade dos joelhos, com a estabilidade central. Então eu estou buscando estabilidade nas principais articulações aqui também. A gente tem um outro vídeo aqui também no nosso canal, onde a gente fez estabilidade rotacional, estabilidade dos joelhos e escapular em pé. É um pouquinho mais avançado, deitado é mais fácil, então preconiza deitado para depois a gente evoluir para em pé. Então o Pedro vai forçar aqui, vai encaixar os ombros dele lá, isso, encaixou bem as escápulas, vai soltar o ar, encolhendo o abdômen, forçando os joelhos para fora,
olha quanto input eu estou dando para ele, quanta informação, ele tem que ativar vários grupos musculares ao mesmo tempo, buscando isometria daqueles que são estabilizadores, que são músculos mais resistentes, e aí fazendo um movimento também de elevação de quadril, ativando mais os glúteos do Pedro, certo? Então esse aqui é uma sequência de progressão para estabilidade, para correção de padrões de movimento, num simples exercício de elevação pélvica. Eu acho muito interessante essa variabilidade para você diminuir a monotonia dos seus programas e também ter uma evolução. Se a partir do momento que ele se adaptou àquele exercício, se você não progredir, vai ficar estagnado, não vai ter mais evolução. Então, aqui uma sequência, uma progressão para esse tipo de exercício de elevação pélvica. Existem outros também que podem ser incrementados, aí vai de acordo com a criatividade e o objetivo de cada um. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, divida esse conhecimento com os seus colegas. Dúvidas, deixe aqui nos comentários. Não deixe de seguir, nos escutar no podcast, o STF Cast, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, nas maiores plataformas aí de podcasts. Toda sexta-feira tem um novo episódio. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @BrunoAldenucci ou Bruno Aldenucci com 2 Cs. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.